Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Casa do Leite. E agora nós vamos continuar falando sobre brucelose e tuberculose com a veterinária Andréia Leão. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui, estamos muito felizes em te receber. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, conversando sobre esse assunto, né? Que é extremamente importante para todos nós, né? Andréia, como é que está o combate à brucelose, à tuberculose nos outros países? Como eles fazem esse controle? Então, o controle nos outros países não é tão diferente como é no Brasil, né? Então, você tem que ter, por exemplo, a brucelose, existe a vacinação, você pode utilizar 2 tipos de vacina, uma vacina RB51, a B19. A diferença das duas é que a B19 ela vai influenciar nos exames que são realizados, porque você precisa fazer testes nos animais, né? E a RB51 você não tem essa interferência nos exames. Já a tuberculose, você não tem a vacina, mas está em processo de desenvolvimento por alguns países. O México é um país Bacana. que está desenvolvendo essa vacina em conjunto com os Estados Unidos. Então, existe isso, uma linha de pesquisa. No Chile também existe essa linha de pesquisa, porque como não existe, né, eles querem ter uma vacina para tuberculose, uma doença crônica, ela é difícil o controle. E hoje o que a gente tem de ferramentas são os testes que a gente faz a campo, que é o teste de tuberculina, que é um teste intradérmico, para você identificar animais positivos, né? Uhum. E diferenciar dos negativos, para eliminar do rebanho. E quais são os principais pontos que os países lá fora estão considerando? Bom, eles estão atualizando as ferramentas de diagnóstico, porque a tuberculina, apesar de ser a referência, por exemplo, na questão da tuberculose para a identificação dos animais positivos, né? Você está trabalhando com outras ferramentas também, como o interferon gama, como outros testes de ELISA, que são testes de anticorpos, porque não existe nenhum diagnóstico que seja 100%. E como o objetivo de um programa de tuberculose é a criação de rebanhos livres, a única forma de você certificar que aquele animal é verdadeiramente negativo é associando várias ferramentas de diagnóstico para ter essa confirmação. E somente o teste intradérmico, que são os testes que buscam resultados, né, de uma imunidade celular, que é uma imunidade alérgica, que é uma reação alérgica, falando de leigo, né, para poder entender melhor. Então, ela não é suficiente para você garantir que aquele animal que é negativo realmente é verdadeiramente negativo, porque existem outros fatores que podem interferir nos resultados dos exames, que podem ser fatores que são externos, que podem ser outras enfermidades que são imunossupressoras, que vai afetar na resposta desse teste, ou pode ser uma condição inerente de estresse, onde o animal está sobre essa condição, aumenta cortisol, ele não vai reagir. Ou como é uma doença crônica, a gente tem animais que são anérgicos, também não responde. Então, a gente começa a deixar muitos animais falsos negativos no campo, que são fontes de eliminação. Então, você continua perpetuando a doença na propriedade. Então, com o desenvolvimento de outras ferramentas associadas a esse teste, como os testes de anticorpos, você consegue realmente certificar que aquele animal é verdadeiramente negativo e você consegue, assim, criar um rebanho livre, né? Então, a tendência que a gente vê em outros mercados, né, em outros países, como o México, que agora ele cancelou o antigo programa dele, que era desde 85, e ele está iniciando um novo programa agora com outro olhar, aonde ele está inserindo outras ferramentas dentro do programa, como parte desse controle, associando também com outras ações de biossegurança, porque você tem que focar muito nisso também, manejo, não basta só fazer o diagnóstico. Então, você tem que ter todo esse controle, por exemplo, numa propriedade onde você faz a administração do colostro de vacas da própria fazenda, se você não conseguir certificar que aquelas vacas são verdadeiramente negativas de tuberculose, e você não tiver um processo de pasteurização que garanta que aquele colostro ele seja negativo, é uma outra fonte de transmissão, né? Porque Mais risco, né? isso, porque por mais que a tuberculose seja uma doença respiratória, a via de transmissão não é somente pela inalação, mas também pela ingestão de alimentos ou pelo contato, né? Então, você também tem a transmissão via onfalógena também que pode acontecer, porque nós tivemos um caso no Brasil, por exemplo, de um bezerro de 3 meses, que ele já nasceu positivo, já crônico, e ele tinha uma lesão a nível renal. E o primeiro teste de tuberculina dele foi negativo, e nesse momento, nessa propriedade, havia já a utilização dessa segunda ferramenta, né, que é o teste de anticorpos associado, e a gente conseguiu detectar que aquele animal era um animal positivo.
Então, ele falhou na primeira prova, mas a gente conseguiu identificar ele numa segunda prova. Foi feita a necrópsia e achou a lesão a nível renal. Entendi. Então, assim, a gente tem muito ainda a evoluir. Um trabalho também de conscientização dos próprios veterinários, que são habilitados para trabalhar no programa, para a realização dessas provas, para ter um outro olhar dentro desse programa, não só fazer o diagnóstico, eliminar os positivos, mas o que fazer com os negativos? Quais são as mudanças que eu tenho que fazer nessa propriedade, em termos de manejo, segregação, isolamento? Então, assim, a gente tem muito ainda para avançar, que essa norma que eu citei do México, ele está bem detalhado todos esses pormenores, né? Então, a gente precisa avançar um pouco mais nesse sentido aqui. Então, você acha que a gente está um pouquinho atrás, assim, o Brasil ainda está um pouquinho atrás em comparação com outros países? O Brasil ele avançou. Desde 2011, a gente vem trabalhando com o Ministério da Agricultura e o Ministério ele validou alguns testes de anticorpos, tanto para brucelose como para tuberculose. E 2 estados já adotaram essas ferramentas como uma ferramenta adicional. Santa Catarina foi o primeiro estado em 2018, Paraná esse ano em 2025 já adotou essas ferramentas. E a tendência é que isso se perpetue para os outros estados também, né? Então a gente precisa evoluir nisso. Só que não é somente isso, porque você tem que ter uma estrutura também dos frigoríficos, que você vai aumentar o número de animais positivos diagnosticados. Sim. Então, você tem que ter essa estrutura para absorver esses animais, para fazer um abate sanitário, né? Você tem que ter todo esse preparo. Você não pode ter falta de antígenos também para não parar o programa. É uma cadeia, né? Não é um fato isolado, né? Também tem todo um programa, né, de pagamento pelos animais que são sacrificados, para que também os próprios produtores eles Não sejam fiquem com esse incentivados, prejuízo também, né? a entrar no programa de certificação de propriedade livre de tuberculose e brucelose. E quais são os desafios que você enxerga? Bom, os desafios, eu acho que primeiro a gente ter uma atualização das ferramentas diagnósticas, para a gente atualizar tudo isso, porque como o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a antiga OIE, nos próprios capítulos de tuberculose e brucelose, que são específicos, lá mencionam outras ferramentas que você pode utilizar em diferentes momentos de um programa, ou para identificar, ou para fazer um programa de vigilância, ou para fazer um programa de saneamento. Então, a gente precisa evoluir um pouco nesse sentido. E com relação à utilização de tuberculina, os veterinários precisam ser um pouco mais preparados, porque a tuberculina ela tem uma característica que a gente fala assim, qual que é a potência dessa tuberculina? Muitos veterinários não sabem nem o que é uma potência da tuberculina. Então, assim, isso está totalmente ligado à formação, né? À eficiência do resultado, porque se você tem uma região que é endêmica de paratuberculose, por exemplo, e você utiliza a PFDs onde você não conhece a potência, você pode gerar muitos resultados inconsistentes, ou penalizar animais que não são verdadeiramente positivos, ou deixar resultados, animais falsos negativos no campo. Então, a gente precisa ter um olhar melhor, criticidade na hora de fazer um diagnóstico e interpretar um resultado. E você considera que tem doenças com vacinas ou testes mais rápidos que poderiam expandir para tuberculose? Testes rápidos a gente já tem hoje, que é tanto a tuberculina, mas é um teste que você tem que ler com 72 horas, você tem que esperar o tempo de reação. Para brucelose, você tem o teste de AT, que é um teste rápido, né? Mas é um teste que ele não consegue detectar todos os anticorpos que a brucelose é capaz de produzir, então ele também deixa animais falsos negativos no campo. Então, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas também, que são testes de ELISA, que tanto para leite como para soro, que está mencionado nessa própria tabela desse capítulo da OIE de brucelose. Então, assim, tem várias outras coisas que precisam ser feitas, né? E ter um entendimento melhor da enfermidade. Por exemplo, na brucelose, se você tem uma vaca que é positiva, a probabilidade dessa filha dessa vaca nascer um animal que não vai responder a um teste sorológico é muito alto. Então, em torno de 30% a 40%. Então, novilhas, filhas de vacas positivas de brucelose, são falsos negativos aos exames que elas são submetidos e é uma fonte de transmissão, de perpetuação da brucela no rebanho, né? Então, tem que ter um entendimento melhor sobre os conceitos, sobre a epidemiologia da doença, de como você fazer o controle e a gestão e o manejo melhor de tudo isso. E tem alguma outra informação, alguma coisa a mais que você queria falar, comentar?
assim, dentro de um programa sanitário, a gente não pode ter o olhar somente para aquela doença que a gente está trabalhando, tuberculose e brucelose. Quais são os outros fatores também que vão estar interferindo nesses testes, né? Se eu tenho uma propriedade que está sobre o desafio de uma enfermidade que é imunossupressora, como a BVD, por exemplo, os resultados que eu vou obter fazendo nessa propriedade os exames, esses animais eles não vão responder de forma consistente e eu posso ter resultados falsos negativos, porque se é um rebanho imunossuprimido, ele não vai produzir anticorpos frente àquele teste que está sendo submetido ao rebanho. Então, assim, a gente tem mais criticidade. O que eu falo muito é que a gente não tem um programa sanitário, a gente tem um programa de vacina. O programa de vacina e o programa sanitário é totalmente diferente. O programa sanitário envolve diagnóstico, envolve você saber os desafios que você tem na sua propriedade para realmente você ter um programa vacinal efetivo. Que muitas vezes você está vacinando um rebanho que não vai responder à vacina e a culpa vai ser da vacina. Então, assim... A vacina que não funciona. Então, a gente tem que ter um olhar mais crítico de todo o processo quando a gente vai trabalhar com essas doenças também, né? Certo. Andréia, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Vamos depois continuar falando sobre esses assuntos que são extremamente importantes para os produtores, né? Isso, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para poder colaborar no que fosse preciso. Muito obrigada. E você aí continua acompanhando que tem mais podcast na Casa do Leite.